Paz, igreja. Eu quero compartilhar com vocês mais uma vez Provérbios. Lembrando que semana passada nós também falamos de Provérbios, mas hoje eu quero tratar de Provérbios 12, apenas o verso 4, aonde diz o seguinte: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Mulheres, hoje é um dia tão especial. Mães, vocês têm um papel fundamental na história humana. Através da mulher, o Senhor estabeleceu o seu propósito, que nós falamos Cristo. E eu quero parabenizá-las a todas por esse dia espetacular, que é o Dia das Mães. Eu sou pai, todos os pais aqui acredito que se alegram em poder comemorar juntamente com as nossas esposas e filhos esse dia tão marcante na história. Mulheres, vocês são instrumento de Deus. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, queremos primeiramente, Senhor, te convidar para este culto, ó Deus. Queremos, ó Pai, de todo o nosso coração, que o Senhor se faça presente aqui no nosso meio. Contudo, Pai, seja feita a tua vontade e não a nossa, ó Deus. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor abençoe cada mulher, cada mãe que está aqui presente, que estão em seus lares, ó Deus, neste momento, nos acompanhando através de nossa live, ó Deus. Te peço, Senhor, que através do Teu Espírito Santo, essas mulheres, mães, sejam alcançadas pelo Senhor, ó Deus. Queremos entregar a Ti, ó Pai, este culto, ó Deus, que o Senhor receba de todo o nosso coração, Pai. Que neste momento nós venhamos aclamar ao Senhor, ó Deus, para que o nosso coração volte-se totalmente ao Senhor, ó Pai. Que a nossa carne, ela desapareça, ó Deus, e o Espírito Santo do Senhor prevaleça em nosso ser. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai. Amém. Vamos, então, louvar ao Senhor. Nós vamos começar com a canção Te Busco, ok? Se você quiser se colocar de pé, convido você a se colocar de pé. E no decorrer das canções, você pode estar trazendo seus dízimos, as suas ofertas. Fique à vontade. Te
alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Só a igreja. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Oh, Pai, te louvamos, ó Deus, pela tua graça, Senhor. Faça-se presente, ó Deus, em nosso meio, em nome de Jesus, Pai. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Fazes cair as barreiras em ti, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ausente o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ausente o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar. Só a igreja. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, meu Jesus. És formoso.
Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu. De novo. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Senhor, ó Deus, eu quero, ó Pai, neste momento, ó Pai, interceder pela vida da Genisley, ó Deus, que traz uma mensagem, ó Pai, cremos que é ditada pelo Espírito Santo do Senhor, ó Deus. Por favor, Senhor, use a vida dela, para que essas mães, nós também, assim, esposos, ó Pai, que possamos ser edificados pela palavra do Senhor, ó Deus, através da vida da Genisley, ó Pai. Use-a, que não seja ela, Senhor, mas seja o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, aqui presente, ó Pai, fazendo a Tua vontade, ó Deus, o Teu ministério, Pai. Nós somos ferramentas, ó Deus, nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, seja conosco, ó Pai, faça-se presente neste culto, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.
Obrigada. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. A última vez que eu preguei aqui, estava eu, a Bianca e o Alex, né? Foi num decreto ali. Foi estranho, mas que bom, né? Que hoje nós temos algumas pessoas aqui conosco, cultuando a Deus junto com a gente. Esperamos que esses decretos não haja necessidade de voltar, que a vida siga o seu curso normal. Opa, obrigada. Hoje a gente comemora um dia tão especial, e eu sei que algumas mulheres, algumas mães, alguns filhos, não têm talvez a mãe próximo, não tem mais a mãe, né? Mas é uma data que a gente separa para homenagear pessoas tão especiais na nossa vida. Todo mundo se lembra com ternura, com carinho das mães, às vezes lembra das chineladas, mas elas foram úteis. Elas muitas vezes moldaram o nosso caráter, né? Nos direcionaram a ser quem nós somos. Então, nessa noite, eu vou falar de uma mãe que é uma mãe muito especial. Acredito que a maioria de vocês conhece. Tem muita gente que gosta de dar o nome do filho, né, ou da filha com essa personagem. E eu convido vocês a abrir a Bíblia em 1 Samuel. Aí vocês já sabem de quem eu estou falando. Hoje de manhã as crianças fizeram uma apresentação bem bonitinha aqui. E foi a respeito de Ana. 1 Samuel, nós vamos estar falando do capítulo 1 e capítulo 2. Vamos estar lendo aos poucos aqui esses trechos. E para o início aqui da nossa mensagem, eu convido vocês a lerem alguns versículos aqui, do versículo 1 ao versículo 7, primeiramente, depois a gente vai ler o restante. Os irmãos encontraram? Amém? Misericórdia? Diz assim: Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Vou ler o 8 aqui também. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aqui nós vamos trabalhar o capítulo 1 e o capítulo 2. A gente vai aprender algumas coisas interessantes. Essa mensagem não é só para as mulheres, tá? E o título da minha mensagem nessa noite é Creio apesar de. Eu não sei, pastor John, se existe uma expressão assim lá nos Estados Unidos. Apesar das situações, apesar das dificuldades, apesar das turbulências, eu creio. Então, no português, a gente fala, creio apesar de. Né? Mesmo que as situações sejam difíceis, as circunstâncias sejam complicadas, creio. E o título, então, da mensagem nessa noite, eu convido você, não somente homens, não somente mães, não somente crianças e adolescentes, mas toda a igreja. E para você também que está em casa nos ouvindo. Creio apesar de. E a gente vive hoje uma situação tão complicada, onde a nossa fé é muito provada. E nesse texto que a gente leu aqui, a gente vai aprender algumas coisas com Ana, que apesar dela não ter tudo, né, apesar dela estar faltando algo essencial na vida dela, ela não perde a fé. E a gente vai ver que a fé é a bússola da vida dessa mulher. Um dos papéis mais importantes que nos é conferido, nós mulheres, talvez por sermos mais sensíveis às necessidades dos outros, é o zelo da vida espiritual daqueles que nos rodeiam e a nossa própria. Porém, devido às demandas do dia a dia, essa área por vezes tem sido negligenciada e não tem sido reforçada. Existem áreas em nossa vida e de nossos amados que só serão sanadas por meio de ação espiritual, independente das nossas condições e forças.
Encontramos então na Bíblia o relato dessa mulher. E é interessante que mãe geralmente dá jeito para tudo, não é assim? Ou pelo menos as pessoas acreditam que a gente dá jeito para tudo. Que a gente tem várias e várias funções, várias e vários atributos, várias e várias qualidades. Mas chega um momento que nós mesmos, como mães e como mulheres, temos que reconhecer que há limites na nossa ação. Que nem tudo a gente pode fazer. Que tem coisas que a gente tem que recorrer a Deus, e tem coisas na vida dos nossos filhos, do nosso esposo, da nossa família, que só Deus, como diz o ditado, só Deus na causa. E nós temos o hábito, as mulheres geralmente são guerreiras, são práticas, querem ver tudo resolvido, e de preferência para ontem, né? Não temos às vezes a paciência de esperar o agir de Deus, ou esperar as coisas acontecerem no seu ciclo normal, e queremos até ajudar o Espírito Santo. Né? Aqui na igreja tem algumas mulheres que participam do movimento Desperta Débora, que é um movimento que ora pelas mulheres, e é interessante que orar é uma parte difícil também, porque você tem que orar e entregar. Orar é uma ação espontânea, é uma ação que nasce no nosso coração, é um momento que a gente tem com Deus e que a gente entrega todas as coisas para Deus, mas orar e entregar e deixar Deus agir é a parte mais difícil. É a parte que a gente quer resolver sozinha. E aí, nós vamos aprender com Ana que nós vamos crer, apesar de, quando tenho tudo, mas não tenho nada. Nesse trecho aqui que eu li para vocês, a gente vê que Ana tinha um marido que amava, tinha bens, tinha propriedade. Ela não era uma mulher sozinha, ela era uma mulher temente a Deus, mas faltava algo essencial na vida dela para preencher o coração dela. O que vocês acham que faltava para Ana? Filhos. Talvez se ela fosse a única esposa de Eucana e eles vivessem bem tranquilamente o resto da vida deles, mas ela tinha uma rival. Era comum na cultura judaica os homens casarem com mais de uma esposa. E aí você ter alguém dentro da sua própria casa que concorre com você pela atenção do seu esposo, né, que concorre com você pela atenção dos seus criados, dos seus servos. É uma cultura diferente da nossa, mas eu acredito que cada um de vocês aqui sabe o que é concorrer com alguém. Eu acredito que todos vocês sabem o que é, às vezes, ser desafiado por alguém. Eu tenho e você não tem. Eu sei fazer e você não sabe. Eu posso e você não pode. E isso mexe com a nossa estima, mexe com a nossa fé, mexe com a nossa conduta. Então, Ana, apesar de parecer que ela tinha tudo, para a cultura da época, e até mesmo para os dias de hoje, ser uma mulher estéril era algo muito difícil. Porque as mulheres naquela época entendiam que quando elas não podiam ter filhos, elas estavam debaixo de uma maldição. Então havia um peso cultural muito grande sobre isso, e havia um peso espiritual muito grande sobre isso. Então Ana não queria apenas ter filho para dizer para Penina, agora eu tenho filho. Ela não queria ter filho apenas para dizer para o esposo dela, agora eu tenho filho. Mas ela precisava dizer para todo mundo, o Senhor não me amaldiçoou. Eu tenho tudo, está faltando algo essencial, mas o Senhor não me amaldiçoou. O Senhor não me abandonou, o Senhor não me deixou. Aparentemente, Ana possuía tudo que uma mulher poderia querer, tudo menos filhos. Essa condição física causa em Ana uma angústia de alma profunda, que atinge todas as áreas de sua vida. E instaura em seu casamento uma crise. Em meio a essa crise, ela busca Deus e faz um voto, que aparentemente parece contrário ao seu desejo. Ela promete, ela oferta dar o filho que ainda ela não tem a Deus. Por isso que Ana é uma mulher de fé. Ela promete dar algo que ela ainda nem tem. A Ana não permite que a ausência de algo seja maior que a sua confiança em Deus. Angústia, fraqueza, sentimento de amargura, sentimento de inferioridade. Quantos de nós aqui já não passamos por isso? Quantas circunstâncias da vida a gente foi assolado por isso, mesmo sendo servo de Deus, mesmo estando na casa de Deus, mesmo buscando a Deus, mesmo conhecendo a Deus, esses sentimentos volta e meia nos roubam o coração, nos roubam a paz. Ana não era diferente. Ana foi criada dentro de uma cultura onde havia um único Deus. Eles subiam à casa de Deus, eles ofertavam a Deus, eles faziam sacrifício a Deus. Ela era uma mulher cristã, se fosse nos dias de hoje.
Ela é uma mulher que estava na igreja, se fosse nos dias de hoje. Mas mesmo assim, Ana deixa essa falta, né, mudar alguns sentimentos na vida dela. E eu acho tão interessante que a declaração de Eucana, ela é muito bonita, muito romântica. É uma declaração de amor muito profunda. No versículo 8 ali, ele diz assim: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? A gente percebe aqui que a relação de Eucana com Ana era uma relação muito agradável, muito boa, muito sadia. Ele, em nenhum momento, ele cobra da sua esposa o fato dela não poder gerar filhos. Ele a consola, ele faz oferta dupla para ela, ele coloca ela na presença do Senhor, ele não a acusa. Mas nos dias de hoje, às vezes a gente, por não ter alguma coisa, por não conseguir algo, por não alcançar alguma meta, por não vencer algum problema, por não resolver as nossas angústias, às vezes a gente é cobrado, confrontado e às vezes até mesmo dentro da nossa casa. É muito ruim ouvir uma frase, quando você está num momento de maior angústia, alguém chegar, como os amigos de Jó, e chegar para você e falar assim: você está passando isso porque você está pecado. Isso que você está vivendo é porque você está fazendo alguma coisa que não agrada a Deus. É a pior situação, quando você já está lá no fundo do poço, quando você já está passando por uma angústia, está passando por uma situação muito difícil, angustiante, está tirando o teu sono, está te deixando num estado lamentável. Chega alguém, em vez de te dar um consolo, ele diz que você está naquela situação porque você está em pecado. A gente sabe que muitas situações é decorrentes do pecado. O próprio Davi falou: enquanto calei meus pecados, os meus ossos adoeceram. Mas nem toda situação difícil é por causa de pecado. O fato de, às vezes, literalmente a mulher ser estéril, não é porque ela foi amaldiçoada. Não é porque é sobre a vida dela uma maldição de Deus. Se tem coisas na sua vida que não está dando certo, não é porque Deus está pesando a mão sobre a sua vida. Então nós temos que separar as coisas. A gente tem que ir até o altar de Deus e tentar entender por que eu estou passando por aquela situação. Porque se eu colocar só na minha mente que todas as coisas ruins que acontecem na minha vida é porque eu tenho culpa, é porque eu estou falhando em alguma coisa, isso é escravizante. E o nosso Deus não é um Deus de escravidão, Ele é um Deus de liberdade. Ele quer libertar nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos. Se eu ficar me prendendo a uma situação e achando que eu sou culpada totalmente por aquela situação, é complicado. Eu já vi assim muitas mães que vieram pedir conselho para nós: pastor, onde que eu errei na criação dos meus filhos? Pastor, o que foi que eu fiz de errado porque meu filho escolheu outros caminhos? E tem muitas mães, e talvez você que está em casa é uma dessas, que acha que tudo que tem acontecido de ruim na sua família, você é a causa. Se liberte disso nessa noite, em nome de Jesus. Não carregue essa cruz que Jesus já carregou. Não carregue pesos que não é para você carregar. Deixe esses pés, literalmente, ao altar do Senhor. Faça isso nessa noite. Eu convido você e desafio você a fazer isso. Então, quando Ana, ela sente essa falta dos filhos e tudo, e é interessante que Ana, ela não blasfema. Ali em diante, no versículo até o 18, nós paramos no 8, vou ler até o 18 aqui. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar, perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia nenhuma voz, por isso Eli a teve por embriagada. Que situação, né? Você está orando ainda, a pessoa acha que você está bêbada. Chega a ser até engraçado, né? E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Larga essa bebedeira, mulher. Você tá bêbada aqui dentro da casa de Deus? O que é isso?
Porém, Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Se você fosse grifar na tua Bíblia aí, eu estava falando um pouquinho antes com a Morgana sobre grifar a Bíblia, eu falei que eu tenho dó de grifar a minha Bíblia, tanto é que a minha Bíblia não tem nenhum versículo grifado. Mas se você gosta de grifar a Bíblia, aqui a gente poderia grifar algumas palavras que dão a entender como estava o coração de Ana. Fala sobre amargura de alma, né? Fala sobre atribulada de espírito, excesso da minha ansiedade, da minha aflição. São palavras, gente, que dá, se fosse um psicólogo aqui fazendo uma análise da situação de Ana, ia dizer: essa mulher está profundamente deprimida. Porque a amargura de alma nos revela algo muito profundo. O que é estar com a amargura de alma? O que é alguma coisa amarga? Você bebe alguma coisa amarga só porque você gosta? Bom, eu não posso perguntar para os gaúchos que estão aqui, porque eles tomam chimarrão, né? E gostam. Mas, há gosto para tudo, né? Olha lá, já apareceu lá. Estou falando de você mesmo, gaúcho. Mas, geralmente, o amargo, ele nos dá um certo desconforto. A gente toma um remédio, né? Um boldo. Quem nunca tomou um boldo na vida aí? Misericórdia, né? Mas a amargura de alma dá a entender que é algo, que é um processo tenso, é alguma coisa sofrida, é alguma coisa que mexe com o nosso ser. Excesso de ansiedade, né? E é interessante que ela está nessa situação ali, mas ela faz uma atitude muito interessante. Mesmo nessa circunstância, ela ainda vai a Deus, ela vai à casa de Deus e ela ora a Deus. E a oração dela é uma oração tão sincera, né? Ela está literalmente, a gente cantou a última canção aqui sobre derramar, ela está literalmente derramando o seu coração e a sua alma na presença de Deus. Tanto é que a atitude dela é vista como uma atitude estranha. Parecia que ela estava embriagada. Porque ali ela não se importou quem ela era, qual a posição social que o marido dela tinha. Ela não se importou com a idade que ela tinha, ela não se importou com nada. Ela foi num ato de desespero, uma busca intensa sobre uma solução para a vida dela. E é interessante, gente, que às vezes na nossa vida, a gente tem tantas coisas, Deus nos dá tanta coisa, mas tem algo que nos falta, e isso que nos falta, a gente se prende a isso. Isso dirige a nossa vida, a nossa conduta, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Tá certo que Ana tinha algo que fazia muita falta mesmo, que eram filhos. Mas quantos de nós, às vezes, nos lamentamos e choramos e nos deprimimos por coisas que a gente não tem e esquece daquilo que a gente tem? Então, mesmo que eu não tenha, mesmo que está me faltando algo que eu entenda que é essencial para a minha felicidade, eu não posso esquecer de Deus. E é aos pés dele que eu tenho que derramar. Hoje a gente vê muitas pessoas lutando aí para terem filhos e buscando vários recursos, e isso não está errado. Mas tem coisas na nossa vida que só vão acontecer por uma ação espiritual de Deus. Essa semana eu estava falando com a minha turma lá do bacharel, lá no seminário, que a gente está tão acostumado a... Estamos num piloto automático da nossa vida cristã, que parece que Deus não faz mais milagres. Que Deus não é mais o Deus dos impossíveis. Porque a gente ora tanto por uma cura, por uma restauração, e às vezes ela não vem, ela não acontece, não é do jeito que a gente gostaria. Quantas pessoas você orou nesses últimos meses por cura? E essas pessoas não estão mais com a gente. E aí a gente começa a pensar que Deus não age mais como ele agia antigamente. E aí nós caímos no erro de pensar que o Deus que era o Deus do impossível, lá no Velho Testamento, o Deus que operou maravilhas no início da igreja, não é mais o mesmo Deus dos dias de hoje, no século 21. E é o mesmo Deus. É o mesmo Deus dos impossíveis. É o mesmo Deus que não põe
ponto final, ele põe uma vírgula. Ele age, ele muda, ele faz diferença. E outra coisa que a gente aprende também com Ana, ali em 2 Samuel, do capítulo 1 ao capítulo 11, é que nós temos que aprender e crer quando a gente permite Deus agir em nosso favor. 1 Samuel, capítulo 2, é o famoso Cântico de Ana. O versículo 1 ao versículo 11 diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saíam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar sobre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. É interessante que ela tinha acabado de dar à luz um filho, e ela faz esse cântico. Esse cântico aqui, de Ana, é quase uma... A alma dela está expressando algo no sentido assim: Deus me fez justiça. Deus agiu em meu favor. Quando você acabou de ganhar o seu bebê, seu filho querido e amado, né? Estou vendo aqui Dona Isbete com as meninas ali, outras irmãs aqui com seus filhos do lado. Hoje eu sou uma mãe solteira. Solteira no sentido de que meus filhos não estão comigo. Então, na hora das fotos, eu vou ter que pegar uns filhos emprestados. Nem filhos, nem maridos nessa noite, né? Meu marido está em Maringá. Mas, quando a gente tem os nossos filhos, a nossa expressão de alegria, de regozijo, de cântico a Deus é diferente. A gente agradece a Deus pela dádiva de poder ser mãe, do fato do filho ter vindo ali com saúde, de ter tido um parto abençoado, sem complicações, né? A Hannah está aqui, uma bênção, né? 4 e agora mais uma a caminho. O John Jr. A gente brincou que não tem John Jr., né, nos Estados Unidos. Mas é um presente, é uma alegria. Agora, na expressão de Ana aqui, a gente vê uma coisa muito estranha. Não é uma canção de quem acabou de dar à luz. É uma canção de quem está lavando a alma. É uma canção de quem está exaltando a Deus. Quando ela fala ali, a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Ela está dando uma indiretazinha para a Penina. Porque, gente, é muito triste quando a gente está numa situação onde as pessoas zombam da gente e acham que tudo que está acontecendo na nossa vida de errado é por nossa culpa, e do outro lado, que as coisas que as pessoas têm é pela força dela pessoal. Então, às vezes, Deus usa a nossa ausência, usa as situações que a gente não tem e nos dá para dizer para as pessoas: olha, tudo que você tem um dia pode ser tirado. Então, não coloque nas tuas forças, nos teus braços, nas tuas conquistas, nos teus méritos, tudo que você tem. Porque Deus tira, não é isso que ela fala? O Senhor empobrece e enriquece, o Senhor dá a vida e a tira. Então, Ana entende que o que ela tem e o que ela não tem está na mão de Deus. Você consegue entender isso? Você, meu amado, que está em casa, você consegue entender que aquilo que você tem e o que você também não tem é Deus que está agindo? Nós nunca poderemos assumir o papel do Espírito Santo em nossas vidas. Em várias circunstâncias, só mesmo o agir de Deus pode nos ajudar. Neste cântico, Ana expõe todos os dilemas pelos quais ela estava passando. Não parece que ela havia acabado de dar à luz um filho. Sua expressão poética é de quem teve um parto na alma.
Nosso instinto nos leva a querer tomar as rédeas da nossa vida e não se deixar conduzir por Deus. Depender de Deus talvez seja uma das ações mais difíceis que temos que assumir. A gente fala de Deus, a gente exalta Deus, a gente canta para Deus, né? Aqui no Louvor hoje a gente teve várias músicas que falam sobre isso. A gente entende que tem que depender de Deus, mas esse deixar Deus agir, porque na leitura anterior, Ana vai para o templo, chora, chega na presença de Deus, coloca o problema dela ali e diz a Bíblia que ela foi para casa, comeu e o rosto dela já não era mais triste. Ou seja, Senhor, aqui está a minha situação, aqui está a minha dificuldade, para isso aqui eu não consigo dar jeito sozinha. Ou vocês que estão aqui nessa noite, você que está em casa, acha que tem coisas na sua vida, todas as coisas na sua vida você pode resolver? Às vezes a gente não consegue nem cobrir aquele cheque que vai cair na semana na conta, né? Que é algo material, algo que dá para resolver. E aquelas coisas que a gente não tem como resolver, não está no nosso alcance. É Deus que vai fazer. Você consegue chegar e descansar? Gente, eu não estou dizendo que isso é a coisa mais fácil do mundo. E nem estou dizendo que você vai orar e, num passe de mágica, você vai falar, Senhor, então agora já esqueci de todos os meus problemas e eu sei que o Senhor está cuidando de mim e beleza. Isso é um processo. Isso é um processo de lembrar. O que Deus fez comigo no passado? Quando eu orei? Quando eu estava numa situação semelhante? Quando eu estava numa situação difícil? O que Deus fez? Como é que Ele agiu? Ele me esqueceu? Ele me abandonou? Ele não resolveu a minha causa? Às vezes nós esquecemos das coisas que Deus já fez. E aí achamos que Deus não vai fazer. Quando a Bíblia diz que Ele era, Ele é e vai ser. Então nós precisamos entender e lembrar que o Espírito Santo, Ele age em nós, Ele age através de nós e Ele age por nós. Então eu não posso deixar, eu não posso pensar na minha mente que Deus não está olhando para mim, que Deus não está vendo a situação. O terceiro ponto aqui que a gente pode aprender também, que apesar das circunstâncias eu posso crer também, é entender os propósitos do Senhor. Em 1 Samuel, vamos voltar para o capítulo 1, do 22 ao 28. Falei que nós íamos passear que nós íamos passear um pouquinho aqui, né? O versículo 22 ao 28 do capítulo 1 diz assim: Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Vocês lembram que Ana, na primeira oração que ela faz ali no templo, aliás, a Bíblia não relata se é a primeira oração, relata a oração. Talvez ela, todos os anos que ela ia ao templo, ela orava pela mesma situação. Mas Ana faz um voto com Deus. Eu vou te dar o filho que ainda eu nem tenho. Isso é fé, dá algo que você ainda nem tem. E aí ela faz esse voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Eu não sei quantas de vocês aqui, né, algumas talvez já passaram por essa situação, mas a gente tem algumas situações críticas na nossa vida como mãe. Eu vou dizer algumas, se você se identificar, diga um amém. O primeiro dia de aula do teu filho, quando ele é pequenininho, bebezinho. Eu não sei dizer se eu chorava mais do que meus filhos ou eles mais do que eu. No primeiro dia que você deixa eles na escola com alguém que você não conhece, numa sala desconhecida, e ele abre um bocão e quer ir para casa com você. Aí a professora tenta te convencer que vai ficar tudo bem, que você pode deixar ele ali, não é, Vanessa? Essa cena, gente, se repete em todas as escolas, em todos os lugares do mundo. A mãe deixando o filho pela primeira vez na escola. E aí você vai para casa com aquela angústia no coração, pensando assim, ai, será que não vai acontecer nada de ruim com ele? Né? Será que vão cuidar direito dele? Tem outras fases também, quando o teu filho passa no vestibular, e o abençoado opta por estudar numa cidade muito longe, isso é muito comum, e aí você vai levar ele na rodoviária, no aeroporto, ou leva ele até a cidade, né? Deixa ele lá. Aí agora ele saiu da casa, saiu das tuas vias, saiu da tua proteção, aí você pensa, meu Deus, e agora? Será que meu filho vai saber se virar? Será que ele não vai morrer de fome? Será que ele não vai passar algum aperto? E se ele ficar doente, quem vai cuidar dele?
E, gente, isso é uma coisa comum, acontece em muitas mães, né? Tem outras que são um pouquinho mais frias, não falar, é bom mesmo sair do ninho, vai aprender, vai sobreviver. Mas a maioria das mulheres, a maioria das mães, elas têm essa aflição no coração, deixar o filho seguir as etapas da vida. Aqui a Bíblia fala que Ana deixa Samuel, seu único filho naquele momento, deixa com o sacerdote Eli, para servir ao profeta para o resto da vida. Samuel aqui era um adolescente, um pré-adolescente. Ele não estava lá indo para a faculdade aos 20 anos, aos 18 anos, não. Quantos anos tem o seu netinho? 11. Samuel era mais ou menos da idade dele. Você ia deixar, Susan? Para sempre. Para ver uma vez por ano. Tirar da tua presença. E era um filho muito desejado, era um filho muito querido. Às vezes, irmãos, a gente tem apego quando Deus nos pede algo que para nós é muito valioso, como quando Deus pede para Abraão, seu único filho Isaque, em sacrifício. Para nós, às vezes, Deus também pede isso. Me dá. E às vezes a gente tem muito apego. Não somente o filho, mas outras coisas. Nossos talentos, nossos bens, nosso tempo, nossa disposição. Entregar para Deus algumas coisas que nos são valiosas, às vezes é muito difícil. Parece que o nosso subconsciente diz assim, Deus não vai cuidar tão bem como você. Que pecado, né? Será que Deus não vai cuidar tão bem como nós? Será que Ele não vai cuidar melhor? Então, Ana aqui, ela diz assim, aí o Eucana responde para ela, respondeu-lhe Eucana, seu marido, faze o que melhor te agrade, fique até aqui que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteves contigo orando ao Senhor. Sabe aquela mulher que o senhor achou que estava bêbada, que estava aqui? Sou eu. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que vivei, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Essa atitude de Ana é fantástica. Ela pede, ela faz um voto. Alguém poderia falar que ela fez um voto na emoção, sem pensar nas consequências. Mas ela lembra do voto e ela depois volta para cumprir o voto. Aquilo que ela tinha prometido a Deus, ela vai e cumpre. Ana tinha clareza da ação de Deus na vida dela. Nós precisamos entender que os planos de Deus não se limitam apenas à nossa vida. Em muitas situações, nossas atitudes influenciarão o destino de muitas pessoas. Nós sabemos o nome de grandes homens, grandes mulheres aí da história secular, que foram pessoas muito importantes, mas por trás dele tiveram mães que os educaram, que oraram por eles, que cuidaram deles. E essas pessoas não somente foram importantes para suas mães, mas foram importantes para a humanidade inteira. Descobriram coisas, criaram, inventaram, facilitaram a nossa vida. Foram bênção para muitas pessoas e tem sido até hoje. A decisão de Ana em cumprir seu voto foi decisivo na história do povo de Israel e até mesmo nas nossas vidas. Samuel foi um dos maiores profetas que o povo conheceu e sua existência foi de fidelidade a Deus, graças a uma mãe que decidiu abrir mão do seu próprio filho. Você tem clareza do impacto como mãe, como pai, como servo de Deus, você tem na vida dos seus filhos? Você tem noção, você consegue vislumbrar que o tempo que você dedica para ele, que a forma como você apresenta Deus para ele, é porque você que tem que apresentar Deus para o seu filho, não é o pastor. Como é que você se relaciona com esse Deus? Como é que seu filho vê você se relacionar com esse Deus? Você tem clareza, você tem consciência, você consegue vislumbrar qual o impacto que isso vai ter na vida do seu filho, não somente nessa terra, mas na eternidade? Esses dias nós fomos num velório de um senhor da Presbiteriana Renovada. Aliás, eu não fui no velório, eu fui visitar a família depois com meu esposo. Sabe quando você vai para consolar alguém e você é consolado?
E eu achei muito bonito que a esposa e os filhos ali juntos, eles falaram assim: pastor, o que meu pai fez na vida dele, ele deixou um exemplo de vida, um exemplo de cristão. E sabe aquela pessoa que mesmo na ausência ele continua ensinando? E aquela senhora, né, os filhos falando assim, tudo que a minha mãe pôde fazer para o meu pai, tudo que ela pôde cuidar dele, era um carinho enorme. E os filhos, aquilo, gente, estava sendo passado para os netos. Tinha um menininho pequenininho assim, ele falou assim, a minha avó sempre cuidou muito bem do meu avô, não deixava faltar nada para ele. Esses gestos nossos filhos observam. Nossos filhos observam como é que a gente trata Deus. Nossos filhos observam como a gente se relaciona com Deus. Nossos filhos observam como a gente relaciona com o nosso cônjuge. Ana, com certeza, um pouco tempo que ela ficou com Samuel, ela ensinou que havia um Deus e havia uma casa desse Deus onde era melhor ele servir e habitar do que a própria casa dela. Ana com certeza ensinou para Samuel que o amor de Deus por ele era muito maior do que o amor dela como mãe. Ela conseguiu abrir mão. E lógico, abrir mão de algo muito valioso para nós não é fácil. Mas o que Ana fez não ficou apenas para ela cumprir um voto, mas mudou a vida de toda uma nação. E Samuel até hoje é um homem que a gente aprende com ele, quando a gente lê a palavra. A gente tem ele como um exemplo de uma pessoa que seguiu a Deus até o final da sua vida. Que serviu a Deus por amor, serviu a Deus com dedicação e com fidelidade. Mostrar uma postura de confiança e fé diante de uma sociedade incrédula é com certeza uma atitude de coragem e que nos diferencia no crer e confiar em Deus. Mais do que pertencer a uma igreja, né, ser matriculado na escola dominical, estar no livro de membros, precisamos entregar a direção de nossas vidas a Deus e deixar que Ele conduza da melhor maneira. Rituais religiosos não preenchem um coração angustiado. Ana sabia onde Deus habitava, Ana sabia o que tinha que fazer, mas ela, mais do que saber de Deus, ela conhecia Deus, ela se relacionava com Deus. E mesmo quando, em meio a todas as circunstâncias que ela passou, mesmo a todos os desafios que ela teve, mesmo todas as dificuldades que ela viveu, ela ainda assim buscou na pessoa certa. Ela entregou aquilo que ela não podia fazer na mão de Deus. E ela é uma referência não somente de mãe, mas de mulher, de pessoa que andou com Deus, para cada um de nós até os dias de hoje. Ana, com certeza, foi alguém que buscou a direção de Deus para resolver um problema impossível. Eu não sei qual é a sua situação hoje, eu não sei qual é a sua realidade hoje. Talvez você esteja orando por uma situação complicada, algo que às vezes pode parecer que é impossível. Talvez não é um filho que você está pedindo para Deus, mas talvez é uma restauração, é uma cura. E nesses tempos de enfermidades, de notícias trágicas que a gente tem tido, a gente não pode perder a esperança de que nós temos um Deus maior do que tudo isso. As aflições da vida, as notícias ruins que a gente escuta todas as semanas, né, as ausências que estão sendo sentidas em várias famílias, não podem ofuscar o Deus que a gente serve. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, pela vida desta mulher, que até hoje ela nos motiva, ela nos inspira a entendermos que muitas coisas que acontecem na nossa vida, nós não temos o controle, nós não temos a solução. Mas Tu tens, ó Pai. Seja, Deus, uma situação física, seja uma situação emocional, seja uma situação financeira, seja uma situação familiar, seja uma cura que parece impossível aos olhos médicos, aos olhos humanos, mas nós cremos que o Senhor é um Deus dos impossíveis. Cremos até hoje, ó Deus, que o Senhor realiza milagres. E desperta em nosso coração, desperta em nosso pensamento a certeza de que podemos entregar no Teu altar todas as nossas angústias, todas as nossas amarguras e confiar que o Senhor vai estar resolvendo conforme a Sua vontade. Que nós possamos entender que o Senhor é um Deus de amor, é um Pai amoroso, é um Pai presente, que tem cuidado de nós. E assim, ó Deus, várias mulheres, mães, homens, pessoas que têm, talvez lá no íntimo da sua alma, algo que tem tirado o sono, tirado a paz deles. Que nessa noite, ó Deus, possa haver cura. Que nessa noite, ó Deus, possa haver entrega. Para que realmente nós possamos sair daqui
transformados pela Tua palavra e confiando que o Senhor está agindo em nosso meio e em nosso favor. Em Teu santo e glorioso nome que eu oro e agradeço. Amém, Jesus. Obrigado, Janisley. Que o Senhor continue te usando grandemente. Vamos nos colocar de pé, vamos louvar o Senhor. Estamos dando término ao nosso culto. Vamos cantar o hino 329 do cantor cristão. Quem conhece, levanta a mão aí. Oh, glória. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalentos julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes ao teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vieres outros com seu ouro e bens, lembrais que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco ou forte, cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Senhor, te agradecemos, Pai, te pedimos, Pai, que nos leve debaixo de sua graça, ó Deus, de sua proteção divina, ó Pai, para os nossos lares. Te convidamos, Pai, faça moradia em nosso ser, ó Deus, transforma o nosso coração. Obrigado, Jesus, por mais esse dia magnífico, ó Pai, maravilhoso que o Senhor tem nos dado como oportunidade de vida, de podermos aproveitar, ó Deus, assim, juntamente com as nossas mães, as nossas esposas, ó Pai. Em especial, eu clamo ao Senhor Jesus para que as bênçãos do Senhor sejam sobre a vida dessas mulheres, que o Senhor use-as conforme a vontade do Senhor. Assim, ó Deus, nos despedimos, ó Pai, debaixo da graça e do poder divino do Senhor. Que o Senhor nos leve debaixo de sua proteção para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Lembrando